Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje irei ler os Salmos, capítulo 75, que diz assim: A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos: Não enlouqueçais, e aos ímpios não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele, todos os ímpios da terra as sorverão e beberão. E eu declararei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças do justo serão exaltadas. Com esses salmos, aprendemos que devemos em tudo exaltar o Senhor, porque de tudo vem de Deus. Tudo indica que esse salmo se refere à posse de Davi como rei, né? E contudo, deve ser a submissão à soberania do Senhor. Então, devemos sempre estar dentro da vontade do Senhor, buscando a sua presença e a sua unção. Porque tudo vem de Deus. Tudo, tudo. Tudo o que há veio do Senhor. Veio do Senhor. E aquelas coisas que é ruim, como as pessoas, muitas pessoas dizem, né? Que Deus criou também o mal. Não. O mal, na verdade, é a ausência do bem. Quando se há escuridão, é a ausência de quê? De luz. E o mundo já está nas trevas. Quando o mundo anda fora da presença de Deus, só há catástrofe, desgraças acontecendo, porque as pessoas sofrem por falta de conhecimento, pois é o conhecimento que nos faz tirar as escamas dos olhos, que faz abrirmos olhos para o real sentido da vida, pois aqueles que não servem a Cristo não sabem para onde vão. Há indecisão em seus corações. Se em você há uma indecisão, busque ao Senhor. Se continua ainda a indecisão, continue buscando ao Senhor. Porque para todo mundo há um propósito. E todos nós temos um espinho na carne. Cada um na sua dificuldade. Por quê? Uns têm que labutar com o pensamento mal, outros com a mentira, outros em termos de raiva, ira, outros e assim sucessivamente. Outros é mais grave, que é sobre prostituição, outros bebidas, outros cigarros, vícios e assim sucessivamente. Outros até com a natureza contrária da que Deus criou. É de repente a pessoa ser homem e querer ser mulher e achar que é mulher. E a mesma coisa vice-versa. Isso é um espinho que temos que lutar contra para aqueles que têm esse sentimento. Porque eu não consigo falar algo a mais que isso porque eu não estou na cabeça de nenhum deles. Uma coisa que eu sei é que a Bíblia condena
tais atos. E temos que falar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Somos libertos pela verdade. Mas como somos libertos? É porque não passa de mágica, vai sumir isso? Não. É lutar contra, saber que existe um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra. E sabemos que a natureza de Deus é essa. E assim temos que agir. Mas aqueles que não querem seguir a Deus, pode continuar. Não faz sentido. Não faz sentido eu não ter uma crença no Senhor e querer seguir. Cada qual faz o que quer. Quando não se tem obediência a Deus. O livre-arbítrio mesmo é para aqueles que não servem ao Senhor. Aqueles que não buscam a presença do Senhor. Quando não tem um propósito de pós-vida. Porque a alegria verdadeira que o Senhor nos promete, que o Senhor nos garante, é a vida eterna. Isso eu tenho certeza. Que se eu conseguir chegar à minha vida eterna com Deus, eu sei que ali não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Ali sim vai ser só vitória. Porque enquanto estiver aqui na terra, passaremos por dificuldades. E na carne teremos vitórias e derrotas. No espiritual, quando você está firme com Deus, é só vitória. No espiritual, no material, você perde ali, você ganha ali. E assim sucessivamente. É a labuta do ser humano. De que é isso? Então não tem por onde correr. É obedecer ao Senhor. É buscar a presença do Senhor e aceitar as situações. Buscar sempre o melhor. Buscar sempre servir a Deus. Adorá-lo e engrandecê-lo. Pois se você acha a sua vida com dificuldades com Deus, sem Deus é pior. Porque sem Deus você está caminhando para o lado mal. Siga a luz. Siga a luz. Na verdade, temos que ser a luz. Temos que ser o sal. A maior pregação que possamos dar a alguém é o nosso testemunho. Não faz sentido você falar algo da palavra do Senhor para alguém que não conhece ainda os caminhos de Deus e você fazer diferente. Não faz sentido. Você tem que ser a carta viva do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio como exemplo, ensinou aos 12. Dos 12 foi se multiplicando. E assim sucessivamente. Tiveram que ser exemplos. Pedro, se dependesse de Pedro, Pedro não pregaria para gentios, não. Que gentios somos nós. Foi por divina revelação do Senhor. Que ali Cornélio fazia doações aos pobres, os mais pobres. E Cornélio, ele era gentil. Foi aí que Deus revelou a Cornélio e revelou a Pedro. Que Pedro teve 3 visões dos manjar, que para eles era impuro, né? Alimentos impuros. E ali as pessoas falam ali que ali Jesus estava purificando os alimentos impuros, etc e tal. Mas nessa parte não tem nada a ver com a parte de alimento mesmo. Ali Jesus estava falando em termos dos gentios. Que Pedro ali não se recusou em comer o alimento impuro. E na terceira ocasião, Deus falou a Pedro: Pedro, você quer tornar impuro aquilo que eu purifiquei? Aí quando chegou lá os servos de Cornélio, Pedro veio entender. E foi lá até Cornélio, orou, e ali houve salvação naquela casa. Então não fazemos o que queremos quando servimos a Deus. Por Pedro, jamais o evangelho teria ido para os gentios. Mas Pedro não estava para fazer a vontade dele, estava para fazer a vontade de Deus. E nós também. Tem uma pessoa que você não gosta, que lhe faz mal, você tem que falar do evangelho para ele, você tem que mostrar que você é diferente. Você ser forte, você ser um machão,
o mulherão, só tal, etc, tal, é quando você fala da palavra de Deus para aqueles que te perseguem, para aqueles que te ofendem, na tua empresa, na tua casa, seja lá onde for, aquela pessoa que mais te persegue, que mais é contra você a algo, é que você tem que mostrar a diferença para aquela pessoa. É a melhor resposta que você pode dar e mostrar superioridade com humildade. Agora a pessoa fala um A para você, você fala o alfabeto inteiro, que exemplo você pode dar para aquela pessoa? Também não é ser bestalhado também não. Muita gente acha que a pessoa é cristão, é bestalhado. Não. Você tem que fazer o que é certo. Fazer o que é certo. E contudo, sempre orar por aqueles que é necessitado. Quais são os doentes necessitados? As pessoas que não vigiam e fazem o mal. Que é o ladrão, é o salteador, é o sanguinário, e entre outros, sucessivamente. E ali você tem que pregar o evangelho. Pregar o evangelho do Senhor a toda criatura. Essa é a nossa missão. A missão de todos é pregar o evangelho. De cargo já é algo do ser humano. Um para apóstolos, outros para doutores, outros é cantores e assim sucessivamente. Devemos sempre examinar as escrituras. Eu falando aqui para vocês, vocês têm que estar analisando, buscando na palavra, lendo a palavra diariamente, para que assim vocês entendam o real mistério do Senhor. E não acreditar em tanta profetização, Deus te dá isso, é o ministério da prosperidade, é isso e aquilo. Prosperidade financeira, para você ter, você tem que trabalhar, usar a mente de alguma forma. De alguma forma. O evangelho é buscar Cristo. As pessoas que associam prosperidade financeira com o evangelho, é heresia. É heresia. Muitos falam, Jesus foi rico, etc. Jesus foi rico, Jesus é rico. Mas só que ele não usufruiu dessas riquezas para aqui na terra. Porque Jesus não teve família. Jesus teve, sim. A família de Jesus era seus apóstolos. A família de Jesus era a multidão. No momento das multiplicações dos pães e peixes, Jesus poderia ali, não, tem dinheiro aqui, ó. Sou rico aí, vou dividir. Mas Jesus ali nos ensinou que quando nós estamos em busca do evangelho do Senhor, ele supre as nossas necessidades. Por isso que ele falou, não se preocupeis por coisa alguma. Não vos inquieteis por coisa alguma. Antes as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus, para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Nosso pensamento tem que estar em Cristo sempre. Quem é que não quer? Eu quero ser rico. Por isso trabalho. Todo dia, diariamente. Mas minha mente não está centralizada nas riquezas. Como tem uma pessoa falando aí, várias na verdade, de que todo mundo tinha que ser rico. Mas e os coletores? As pessoas que coletam os lixos, quem é que ia coletar? Se você tivesse milhões em sua conta, você ia estar coletando lixo? Você ia estar varrendo rua? Não desmerecendo essas funções. Nenhuma. Eu também, se eu tivesse milionário, eu não estava trabalhando de aplicativo, que eu trabalho, entendeu? E não tenho o que falar, é o que traz o sustento da minha casa. Mas uma coisa é o meu trabalho para sustentar a minha família. Outra coisa é o evangelho, que me ajuda como uma pessoa, um cidadão de bem. Nós somos maus, nossos pensamentos são maus, por isso que temos que atentarmos para o evangelho do Senhor. Porque se você não examinar as escrituras, você se desvia dela. Você se desvia dela. Por mais que a escritura foram escrita por homens, foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Foram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Foram homens que não buscaram as riquezas deste mundo.
Se isso fosse, se isso fosse certo, o que as pessoas pregam e diz que Jesus foi rico, Jesus, quem está com Jesus tem que estar próspero, etc e tal. Os apóstolos, muitos tinham as condições e largaram o que tinham para servir a Deus, para servir a Jesus. E não viveram vida fácil, não. Cada um carregou a sua cruz. Qual é o exemplo de cruz? As provações. Não estamos aqui para estar em vida boazinha, não. Quem tem, glória a Deus. Você não está aqui para agradar o mundo. Aprenda uma coisa: se você está para agradar o mundo, você desagrada a Deus. Isso é automático, é impossível. É igual o espírito e a carne. É impossível você agradar a carne e agradar o espírito. É impossível você servir a dois senhores. Impossível. Impossível. Sempre você vai desagradar um. Eu trabalho com vários aplicativos. Quando aparece a viagem em um, eu desligo os outros. Então, a partir do momento que eu dou atenção a um, os outros ficam em segundo plano. E assim é em tudo. Se você tem dado prioridade às suas riquezas, às coisas dessa vida, você está desagradando a Deus. Tem que estar aqui pela palavra, ó, reconhecer que Deus é maravilhoso e estar sempre no centro da vontade do Senhor, porque a exaltação vem de Deus, independente das circunstâncias. A vontade de Deus prevalecerá na sua vida, se assim você o busca. Qual é a vontade de Deus? Que o buscamos. A vontade de Deus é nossa vida eterna. Porque muitos corações já estão entregues ao maligno. Muitas pessoas até da própria igreja. As pessoas se iludem porque alguém está frequentando uma igreja evangélica. Lá é para ter pessoas boas, sim. Mas não é todo mundo que você deve confiar na igreja, não. Por isso você tem que conhecer. Conhecer a verdade. Ser liberto por ela. Não é a verdade dos outros. A verdade do ser humano não é absoluta. Absoluta é a verdade de Deus, que foi Ele que criou os céus e a terra e tudo que há. Na igreja tem muitas pessoas lá que erram. Muitos estão como uma fachada, entendeu? Para dar de bonzinho, para conquistar alguma coisa, entendeu? Como muitas coisas que já aconteceram aí. Pastores abusar de, de criança. Às vezes a irmã casada vai pegar um conselho com o pastor não está vigiando, não leva a esposa e acaba coabitando com o outro, culpa dos dois. Porque eu tenho que entender que pastor, padre, seja lá o que for, que seja líder de alguma coisa, é ser humano, está sujeito ao erro, entendeu? Se não vigiar, peca mesmo. De repente eu fazer a visita na casa de uma irmã, tá a irmã sozinha, com roupa de dormir. Jamais posso entrar na casa de uma irmã assim. E se for de entrar, eu tenho que estar com minha esposa. É vigiar, é simples vigiar. Às vezes, por falta de vigilância, acabamos pecando. O que separa nós dos ímpios, o que separa nós do mundo, é que nós vigiamos. E quando não vigiamos, que acabamos de pecar, confessamos as nossas falhas, primeiramente a Deus. E quando falhamos com alguém, temos que pedir primeiramente a Deus e segundo a esse alguém que ofendemos. É isso que temos que entender. É difícil pedir perdão, não é fácil. Não é fácil. Os dois lados é complicado. O de perdoar e o de pedir perdão. Mas os dois, se não cumprir a sua missão, sofrem. O perdão tem que vir do coração, não da boca para fora. Quando você erra, você tem que primeiramente se arrepender. O arrependimento é quando, mesmo que o outro não saiba, você fala: nossa, errei com fulano, vou pedir perdão. Por mais que as consequências sejam ruins, você traiu sua esposa, você traiu seu marido, é difícil. Mas você fala: não, eu tenho que pedir perdão, me arrependi pelo meu ato.
estou envergonhado, vou ter que sofrer as consequências. Fulano, cicrano pode não me querer mais ficar comigo, mas eu errei e preciso confessar meu erro. Senhor, meu Deus, me perdoa pelo meu falha, me perdoa pelo meu erro. Fulano, pequei. Se você quiser continuar comigo, vai ser uma maravilha. Se não continuar, eu vou te entender porque eu fui errado. E assim sucessivamente. Que não é fácil, mas você tem que fazer a sua parte. Mas você fez sua parte, se arrependeu verdadeiramente e pediu perdão. Se a pessoa perdoou ou não, já é com ela, não é mais com você. Você já foi perdoado. Se ela não te perdoar, você vai para o céu e ela para o inferno. Por mais que você foi errado. Porque aí o mal já não vai estar mais em você, vai estar nela. Entendeu? E assim, mesmo se você não se arrepender com a pessoa e a pessoa descobrir por algum motivo, circunstância, e ela te perdoar, você está perdoado. Você está perdoado por ela. Porque ela se arrependeu, ela te perdoou e ela está livre desse pecado de não perdoar. Que não perdoar é pecado também. E você está condenado porque você não se arrependeu. Aprenda uma coisa: há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento é quando você se arrepende pelo que você fez, você se sente mal e assim sucessivamente. Remorso é quando você guarda algo que, se ninguém descobrisse, você ia morrer com aquele algo de boa, ou com algum sentimentozinho mais guardado, mas você só sente quando alguém descobre e revela seu segredo mal. Aí você, nossa, me arrependi. Aí fala pros outros, perdão, porque eu me arrependi. Mas não foi remorso, meu irmão. Foi remorso, você não se arrependeu. Porque até então, se as pessoas não tivessem falado, você não iria falar, ninguém ia saber. Talvez você iria até pro inferno por causa desse mal. Porque você não se arrependeu. Se arrepender, você confessar primeiramente. Ter exemplo com os ladrões que estavam ao lado de Jesus. Um murmurou e o outro se confessou a Jesus e pediu perdão. De que lado você está? Está do lado de que murmura, de que não está nem aí? E quando vem falar alguma coisa, quando é descoberto, fazendo as coisas no oculto? Ou do lado do que confessou? Não, eu sou errado. Perdão, Senhor. Lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Faça cada um, devemos fazer a nossa parte. O mundo seria tão... Você vê, se todo mundo fizesse o que está escrito na Bíblia, o mundo seria tão diferente, tão mais lindo, tão maravilhoso. É atentarmos para a palavra. Vamos ficar tranquilos com as promessas de Deus para as nossas vidas. Não há necessidade nenhuma de a gente ficar perturbado ou desapontado com alguma coisa. Porque temos que estar no centro da vontade de Deus. E as coisas acontecerão naturalmente. Naturalmente. Fique no centro da vontade de Deus, buscando a sua presença, buscando a unção do Senhor. Quando pecar, se arrependa. Busque o arrependimento. Se de repente seu coração estiver duro, busque do Senhor o arrependimento. E se for contra alguém, vá lá, peça perdão, independente da circunstância. Você vai fazer sua parte, você vai pedir perdão pelo seu ato errado, confessou, depois é com a pessoa. Você não tem mais nada a ver. Você não tem mais nada a ver. É se limpar de toda a imundícia que há no ser e entregar sempre as nossas vidas ao Senhor. Porque muitas vezes as pessoas pagam pelas suas próprias concupiscências, às vezes pela mentira. Por mais simples que seja, a mentira pode virar maldição na sua vida. Por mais simples que seja, o ocultar das coisas pode destruir muitas vezes a sua vida. Então entregue seus caminhos ao Senhor, busque a presença de Deus, para que assim o Espírito Santo possa lhe guiar. E sempre na palavra, todos os dias uma leitura bíblica, todos os dias
se entregar ao Senhor, para que assim o nome dele seja glorificado na sua vida. E não você, hoje está sendo ao contrário. As pessoas estão querendo ser glorificados no nome de Jesus, usando o nome de Jesus para ser glorificado, e não ao contrário, usando seus corpos para glorificar ao nome de Jesus. Não é à toa que tem muitos famosos gospel aí. A fama, tudo bem, mas é autógrafo, é foto, é show, e assim sucessivamente. É glória para o próprio homem. É troféu pro melhor cantor gospel, melhor cantor isso. Por isso que as pessoas falam que o mundo gospel é um comércio. E muitas igrejas é comércio também. Muitas igrejas virou comércio. Muitos pregadores aí não estão mais pregando por amor ao evangelho. Estão pregando por amor ao dinheiro. Mas isso aí fica para uma próxima vez que a gente for falar acerca disso, do dinheiro. Que não é errado você, o servo, que vive da igreja, que vive em prol da igreja, receber seu salário. É lógico, tenho minha família. Se um dia eu fosse pastor remunerado, minha atenção tem que estar para minha família. Mas o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. O quê? O primeiro lugar é o quê? Minha salvação. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. A partir do momento que você casa, sua esposa é como se fosse você. Por isso que a prioridade é da esposa, a prioridade é do marido. Prioridade mesmo, entendeu? Prioridade. São dois numa só carne. Então, o casamento, se não for assim, o casamento não faz sentido. Não faz sentido. Se não for para ser assim, é melhor não casar, viver solteiro. Porque aí você vai centralizar prioridade para outros. É diferente você dar uma prioridade de que em primeiro lugar vem o reino de Deus. Que a primeira coisa é o pensamento do alto. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, sua família está do seu lado. Você vai fazer o certo. Independente que para outros não seja certo. Por exemplo, os filhos, você vai amar, você vai dar atenção, mas a prioridade é o casal. É o casal. Doa a quem doer. Prioridade é o casal. Aí depois vem filhos, mães, pais, assim, irmãos, assim sucessivamente. Não que você vai deixar o filho do lado. Mas a prioridade tem que ser o cônjuge. E que Deus abençoe a vida de cada um. Que o Espírito Santo venha tocar em cada coração. E que essa palavra venha atingir o seu coração. Atingir seu coração. E que você venha ler mais a palavra, buscar mais o conhecimento da palavra do Senhor. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Porque cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Porque um faz uma coisa, outro faz outra. Como disse Paulo, né? Um rega, um planta, o outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Então que Deus dê o crescimento para você, no conhecimento da palavra, na busca ao Senhor. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. E deixa aí curta aí você que gostou, comente aí com alguma opinião, alguma ideia, e que Deus abençoe a vida de todos. Amém.